Amanhã à noite, por volta das 21 horas, o Governador será visível nesta área. Um evento que só acontece uma vez em cada 76 anos. Bem, mande colocar os soldados em forma no pátio em frente à intendência. Eu vou explicar a todos esse raro fenômeno. Se acaso chover, nós não poderemos ver o cometa. Então coloque a tropa no teatro e eu lhes mostrarei filmes a respeito. Passe os detalhes para o capitão. E é só isso. Alô, capitão. Por ordem, coronel. Amanhã às 21 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre o pátio em frente à intendência. Mas se chover, coloque a tropa em forma e mande todos para o teatro onde este raro fenômeno terá lugar. Um evento que, como se sabe, só ocorre a cada 76 anos. Como eu detesto ficar dando recado. Tenente, chegou bem a hora. Por ordem do coronel, que aliás está em muito boa forma, às 20 horas de amanhã o fenomenal cometa Halley fará uma aparição no teatro. Mas caso chova no pátio da intendência, o coronel vai dar uma outra ordem que só acontece a cada 76 anos. Mande o sargento informar a tropa. É só isso. Bom, sargento, descansar. Amanhã, às 21 horas, o coronel vai aparecer no teatro com o cometa Halley. Um evento que só acontece a cada 76 anos. Se chover, o coronel mandará o cometa para o pátio da intendência. Bom, informe a tropa imediatamente. Quando chover, amanhã às 21 horas, o fenomenal general Halley, de 76 anos de idade, acompanhado pelo coronel, vai dirigir um ônibus da cometa no pátio da intendência em plena forma. É só isso. A gente está num lugar e tem alguém que está falando, a gente tem muita dificuldade de prestar atenção. Eu percebo claramente daqui. Algumas pessoas têm dificuldade de ouvir, né? Às vezes a gente já começa a se incomodar, a gente já começa a sair do lugar, a gente não tem paciência para poder ouvir, e isso faz com que a gente não consiga compreender, a gente não consiga entender, e aí a gente perde uma oportunidade de crescer, porque a gente aprende na vida ouvindo. Só existe uma forma da gente aprender, é recebendo. E a gente aprende ouvindo. Nós não aprendemos enquanto nós estamos falando. Nós aprendemos enquanto estamos ouvindo. Ninguém aprende enquanto está falando. A pessoa que fala muito, ela aprende muito pouco. Quanto mais a pessoa fala, menos ela aprende. Aquela pessoa que não para de falar, é uma pessoa que não sabe muito. Aquela pessoa que para ouvir e que sabe ouvir é uma pessoa sábia. Sábio é quem ouve, porque quando nós estamos ouvindo, nós estamos aprendendo, estamos compreendendo, tá? Então, o segredo é saber ouvir. Esse é o tema da ministração dessa noite. Eu quero começar com um texto bíblico lá de Neemias. Nós estamos estudando Neemias, e olha aqui para mim, gente. Nós estamos estudando Neemias, e como que Neemias conseguiu ser um instrumento de Deus no meio do seu povo. Como que ele conseguiu ser um instrumento de Deus na sua geração. Neemias tinha uma qualidade que muitas pessoas carecem, que muitos de nós que somos líderes carecemos, que é a capacidade de ouvir, de parar para ouvir. Diz o texto bíblico no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Neemias está relatando, ele diz assim: tendo eu o quê? Ouvido estas palavras a respeito de como Jerusalém estava, a respeito da situação em que Jerusalém se encontrava, da miséria que estava toda, que circulava toda aquela realidade, eu me assentei, chorei
e lamentei por alguns dias. E ele continua dizendo: eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Por que Neemias, depois que ele ouviu, depois que ele esteve ciente da realidade que estava à sua volta, do povo que ele amava, por que ele foi buscar a Deus? Por que ele ficou alguns dias buscando a Deus? Porque ele queria ouvir alguma coisa de Deus. Quando Neemias ele se retira para orar e para jejuar, é porque Neemias ele queria aprender algo de Deus, ele queria ouvir algo de Deus. No coração de Neemias ele tinha algo assim: Deus vai falar comigo, alguma coisa Deus tem para falar comigo, alguma coisa Deus vai falar comigo a respeito de toda essa situação, porque isso não pode continuar, não é a vontade de Deus. Irmãos, não é vontade de Deus que o casamento esteja acabando. Não é vontade de Deus que a casa esteja uma bagunça. Não é vontade de Deus que a gente esteja passando por problemas terríveis financeiros. Não é vontade de Deus que a gente esteja com os nossos relacionamentos despedaçados. Não é vontade de Deus que a nossa vida esteja destruída. Não é vontade de Deus que nós estejamos sendo escravos de vícios, de situações, de circunstâncias. Não é vontade de Deus que a nossa vida esteja destruída. Não é vontade de Deus que a nossa família esteja acabada. E o que Neemias fez, quando ele ficou sabendo da realidade, ele foi buscar ouvir a Deus. Ele parou para ouvir os seus irmãos. E depois que ele ouviu os seus irmãos, ele lamentou e ele foi buscar em Deus alguma coisa que Deus pudesse falar ao seu coração. Como que nós vamos tratar a nossa vida? Irmão, sabe uma das coisas que eu percebo que acontece com a gente? Quando a situação da nossa vida não está muito boa, a gente foge de ouvir. E Deus fala de muitas maneiras. Às vezes, você homem que está aqui, Deus fala através da tua esposa, Deus fala através do teu marido, Deus fala às vezes através de um filho, Deus fala através dos seus pais, Deus fala através de um amigo, através de uma palavra, através de um louvor que você ouviu. Deus fala com a gente. Só que dependendo da situação que a gente está, a gente não ouve, a gente despista a nossa realidade, a gente foge a nossa concentração, às vezes até de maneira consciente, porque a gente não quer se confrontar com a realidade, com aquilo que precisa ser trabalhado na nossa vida. Nós precisamos aprender a ouvir. Sábio é quem ouve. O sábio não é aquele que fala, o sábio é aquele que parou para ouvir. A palavra de Deus chega a dizer assim para nós: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Em memória, Rubem Alves, que é uma das pessoas que eu aprendi a admirar, ele tem um texto, um artigo que ele escreveu, e o tema desse artigo, apaga essa luz aqui para mim, o tema desse artigo é escutatória. Escutatória. E ele diz assim que tem muito curso de oratória por aí, mas não tem curso de escutatória. E a gente precisava de cursos de escutatória. A gente precisa aprender a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir. Nós ouvimos muito pouco. É por isso que a nossa vida bagunça, porque a gente não percebe, a gente não para ouvir. E Deus quer falar com a gente. Presta atenção. O texto do Rubem Alves, ele diz assim, o artigo dele: sempre vejo anunciados cursos de oratória, nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Para
Armazém Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Não aguentamos ouvir o que o outro diz sem logo dar palpite melhor. Se eu fosse você, como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansar da consideração e precisasse ser cumprimentado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Certo estava Lichtenberg, citado por Murilo Mendes: há quem não ouça até que lhe cortem as orelhas. Tenho um velho amigo, Juvelino, que se mudou para os Estados Unidos. Ele foi trabalhar num programa social com os índios. Contou-me sua experiência. As reuniões são estranhas. Reunidos os participantes, ninguém fala. Há um longo silêncio. Todos à espera do pensamento essencial. Aí, de repente, alguém fala. Curto. Todos ouvem. Terminada a fala, novo silêncio. Falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou os seus pensamentos que julgava essenciais. Sendo dele, os pensamentos não são meus, são estranhos. Comida que é preciso digerir. Digerir leva tempo. É preciso tempo para entender o que o outro falou. O longo silêncio quer dizer: estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou. E assim vai a reunião. Há grupos religiosos cuja liturgia consiste de silêncio. Faz alguns anos passei uma semana no mosteiro na Suíça. Eu e algumas outras pessoas ali estávamos para juntos escrever um livro. Era uma antiga fazenda, velhas construções. Não me esqueço da água no chafariz onde as pombas vinham beber. Havia uma disciplina de silêncio, não total, mas de uma fala mínima. O que me deu enorme prazer às refeições. Não tinha a obrigação de manter uma conversa com os meus vizinhos de mesa. Podia comer pensando na comida. Também, para comer é preciso não ter filosofia. Não ter obrigação de falar é uma felicidade. Mas logo fui informado que parte da disciplina do mosteiro era participar da liturgia 3 vezes por dia. Às 7 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Estremeci de medo, mas obedeci. O lugar sagrado era um velho celeiro, todo de madeira, teto muito alto, escuro. Haviam abertos buracos na madeira, ali colocado vidros de várias cores. Era uma atmosfera de luz mortiça, iluminada por algumas velas sobre o altar, uma mesa simples com o ícone oriental de Cristo. Uns poucos bancos arranjados em U definiam um espaço vazio, onde quem quisesse podia sentar numa almofada. Cheguei alguns minutos antes da hora marcada. Era um grande silêncio, muito frio, nuvens escuras cobriam o céu e corriam, levadas por um vento impetuoso que descia dos Alpes. A força do vento era tanta que o velho celeiro torcia e rangia, como se fosse um navio de madeira no mar agitado. O vento batia nas macieiras nuas do pomar e o barulho era como de ondas que se quebram. Estranhei. Os suíços são sempre tão pontuais. A liturgia não começava e ninguém tomava providências. Todos continuavam do mesmo jeito, sem nada a fazer. 5 minutos, 10 minutos, 15. Só depois de 20 minutos é que eu, estúpido, percebi que tudo já havia iniciado há 20 minutos antes. As pessoas estavam lá para se alimentar de silêncio e comecei a me alimentar de silêncio também. Nós precisamos aprender a ouvir. 2 frases que foram colocadas aí que eu queria apenas citar novamente para a nossa reflexão. Não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Às vezes nós estamos num lugar, num ambiente, talvez você esteja aqui assim, mas a tua alma está tão barulhenta que você não consegue ouvir aquilo que Deus está falando ao teu coração, porque a tua alma está muito barulhenta, está muito bagunçada. Às vezes as pessoas estão querendo falar com a gente não consegue ouvir, porque por mais que haja um silêncio
ao nosso redor, há um barulho intenso na nossa alma. A gente precisa aprender a parar para ouvir. E isso é uma arte que nós precisamos desenvolver. Há quem não ouça até que lhe cortem as orelhas. Esta frase significa que quando a gente não para ouvir, a gente às vezes paga um preço e fica sem as orelhas. Quando a gente não utiliza essa capacidade tão santa e tão sagrada que Deus nos deu, da gente parar para ouvir. Existem alguns textos bíblicos que falam ao nosso coração a respeito desse assunto também. Por exemplo, João 7,51, há uma conversa dos religiosos a respeito de Jesus que é muito interessante. João 7,51, eles dizem assim: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? O que a conversa estava acontecendo ali, Nicodemos é que diz para os outros fariseus, ele diz: por acaso nós vamos julgar este homem sem ouvi-lo? Às vezes a gente julga as pessoas sem ouvir. Às vezes a gente julga uma situação sem conhecer, sem termos o conhecimento. Às vezes nós definimos as coisas de acordo com aquilo que já estava em nós, e nós não paramos para perceber o que de fato está acontecendo naquele lugar e com aquela pessoa. Para a gente poder entender bem essa coisa da comunicação, da gente saber ouvir, eu quero passar para vocês qual que é o processo, por exemplo, da comunicação. Numa comunicação, a gente tem o emissor. Quem que é o emissor? O emissor é aquele que fala, tá? Por exemplo, vou pegar o Lu e a Paula aqui. A Paula fica em pé. A Paula é o emissor, fica em pé. A Paula é o emissor, tá bom? O Lu é o receptor. O receptor é aquele que recebe a mensagem. Lu fica aqui de frente para a Paula, tá? Então, para vocês entenderem, tá bom? O Luciano está aqui, a Paula está aqui. A Paula, ela é a mensageira, ela é a emissora, é ela que vai falar. O Luciano é aquele que vai ouvir. Ele é o receptor. Se existe um emissor e um receptor, é porque existe uma mensagem, tá? Uma mensagem. E a Paula, ela está querendo dizer para o Lu que é para ele voltar para casa para dar banho no Samuel. Essa é a mensagem. A Paula, ela quer ligar para o Lu, falar com o Lu para dar banho no Samuel. O Lu está na padaria, ela está na casa dela. Ela vai ligar para o Lu e fala: Lu, você dá banho, vem para casa dar banho no Samuel, tá? Aí, olha só, pode colocar o terceiro lá. Existe um canal. O canal é como que essa mensagem vai acontecer. Por exemplo, ela está na casa dela, o Luciano está na padaria, então ela vai usar o celular. O celular é o canal, é o meio. Você pode usar o celular, você pode falar através de sinais. Tem gente que fala através de sinais. Faz assim, a pessoa entende: ó, ok, deu certo, né? Faz assim, ó, não deu certo. Tem alguns sinais que a gente não vai fazer aqui, tá? Mas é uma maneira, é um canal, é um meio que você se comunica. Nós nos comunicamos através da fala, a gente se comunica através dos gestos, né? A gente se comunica, tá bom? Então a Paula vai falar com o Luciano, o canal, a mensagem do menino tomar banho, e o instrumento que ela vai usar é o celular, tá? Pode pôr o outro. O código, o que é o código? É as palavras. As palavras são códigos. Gente, presta atenção aqui. As palavras são códigos. Então, ela, na hora que ela fala Samuel, é um código, porque ele lembra do filho dele. Samuel, meu filho. Na hora que ela fala banho, já vem na mente chuveiro, caindo água. São códigos. Como você pode também falar através de outros códigos. Por exemplo, de repente você mostra alguma coisa. A Simone, por exemplo, mostra o prato para mim lá em casa, depois do almoço eu já sei que é para eu lavar, né? Então é um código.
código. Ela mostrou, ela não só falar, ela mostrou um código, o prato está sujo, então eu vou ter que lavar o prato. Tá? Então, o código é a maneira, os sinais, os símbolos. A nossa fala é um código, a gente fala, são códigos. Tá? Pode colocar mais. O retorno é a resposta que o Luciano vai dar. E ele, muito firme, como ele sempre é com a Paula, ele vai dizer: amor, estou saindo daqui agora, estou indo para ele fazer o que você me pediu. Tá bom? Então é o retorno do receptor, é o sinal que ele entendeu a mensagem. Pode colocar o próximo. O repertório. O repertório é o conjunto de sinais que eles conhecem. Por exemplo, se a Paula falasse uma palavra em japonês: ô Lu, você pode sei lá, falou uma palavra em japonês, o banho em japonês. O Lu não vai entender, porque não é um conjunto de sinais, um repertório de sinais que os dois conhecem. E numa comunicação, quem é responsável por isso é quem está emitindo a mensagem, porque ele é que tem que fazer com que o outro entenda. A responsabilidade é dele. Então eu vou fazer de um jeito que o outro entenda. Eu vou falar português com o Lu porque ele entende só o português. Tá? E o contexto que está envolvido também é importante na mensagem. O contexto que está envolvido. Ela está em casa e ela não está podendo lavar o Samuel por algum motivo. Ela cortou o dedo e não vai poder lavar o Samuel, então ela está ligando para o Lu vir para casa lavar o Samuel. Existe um contexto, tá? Que ele vai compreender e dizer: não, é legal, eu tenho que ir para casa para fazer. Tá? Então a mensagem, ela acontece dessa maneira. Tá? Obrigado. Só para a gente entender. Existem alguns sinais que a gente faz que são muito interessantes. Tá? Que são muito interessantes. Por exemplo, existem alguns sinais que são muito interessantes. Eu queria que vocês fizessem comigo. Vamos lá, só para a gente testar. Eu queria que todos vocês cruzassem as pernas e colocassem a mão assim e jogassem o corpo para trás. Soltassem o corpo para trás. Todo mundo, vamos lá, vamos fazer isso aí. Só para a gente compreender, para a gente entender como é que são os sinais. Todo mundo. Todo mundo, mas solta o corpo mesmo, fica à vontade, relaxa. Com o patrão que está sentado lá na cadeira. Olha só o que acontece. Pois é, gente, a vida está dura, né? Está difícil. A nossa empresa está falindo, não está dando nada certo. Nós não vamos conseguir chegar lá de jeito nenhum, porque as coisas não estão acontecendo. É um fracasso. Nós estamos um fracasso na nossa empresa. Esse é o tipo de comunicação que não vai. Pode voltar. Você não consegue entender, porque você está numa posição de tranquilidade, de tudo, né? Só para ver como que às vezes a gente muda a posição. Às vezes a pessoa está olhando para nós, a gente está falando: nossa, está numa dificuldade, está ali, só uma dificuldade. É diferente se você estivesse para frente, por exemplo. Vamos ficar para frente assim, curvado, né? Se a gente ficasse para frente assim, curvado, né? Se junta assim, junta o teu corpo assim, todo mundo. Junta o corpo assim, vai. Nossa, que felicidade que nós estamos, né? Que alegria, nossa empresa está crescendo. Como a gente também, nossa igreja está de vento em popa, gente. Nós estamos crescendo a cada dia, está maravilhoso. É muito bom ser dessa comunidade, ser dessa igreja. Você viu como que é diferente? São expressões, são coisas que acontecem mesmo. São maneiras da gente se comunicar, né? Só para a gente ter uma noção como que funciona a coisa da comunicação. Pode colocar só essa mensagem, só esse próximo. Existe um emissor, no caso da comunicação, um receptor. Uma mensagem, um canal, que é por onde, no caso do celular e tal, e um feedback, que é o do receptor que ouviu dar a respeito da informação. Tá? Eu passei essa parte mais técnica só para você entender um pouquinho mais a respeito de comunicação. Tá? Voltando para a nossa escutatória. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Êxodo 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha como que Deus começa essa mensagem. Se vocês ouvirem, nós precisamos ouvir, precisamos aprender a ouvir. Quando Deus escreve no Apocalipse para as igrejas, capítulo 2, capítulo 3, a
As 7 igrejas, a mesma frase. Exatamente a mesma frase. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para todas as igrejas que representam a totalidade do povo de Deus, a mensagem final é a mesma. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é todo mundo que ouve. Não é todo mundo que consegue escutar e guardar uma mensagem, guardar uma palavra. Quando Jesus esteve aqui, você pode estar sentado aí e não estar ouvindo. Você pode estar sentado aí e não estar querendo ouvir. Porque eu estou na igreja por uma outra situação, e não porque eu quero aprender, porque eu quero ouvir, porque eu quero crescer. Mas o que vai fazer a diferença na nossa vida é o tanto que nós ouvimos. Porque o reino de Deus, ele recebeu uma boa notícia. Essa boa notícia precisa ser ouvida. Ela precisa alcançar o nosso coração e a nossa vida. Tiago 1,19: meus irmãos, tenham isto em mente: sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. O que a palavra de Deus diz para nós? Sejam prontos para ouvir, sejam tardios para falar. Às vezes a gente fala, a gente nem ouviu e a gente já está falando. Sejam tardios para se irar, porque quando a gente está irado, a gente perde o controle. E às vezes a gente perde o controle, mas a gente nem parou para ouvir. Provérbios 18:13: quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Isso é a palavra de Deus que disse. Aquele que responde antes de ouvir, ele mostra que é tolo e ele passa vergonha. O que nós podemos aprender? E agora eu queria passar algumas lições a respeito de como nós podemos nos tornar bons ouvintes, porque isso vai fazer uma diferença muito grande no teu casamento, no teu trabalho, na tua empresa. Isso vai fazer uma diferença muito grande na comunidade, no teu relacionamento com os teus filhos. Tem pai que não ouve o filho, ele acha que ele não precisa ouvir o seu filho. Tem filho que não ouve o seu pai, acha que não precisa ouvir os seus pais. Tem marido que não ouve a esposa, esposa que não ouve o marido. Nós precisamos aprender a ouvir, e esta é a palavra de hoje para o meu coração e para o teu coração. O segredo de uma vida abençoada e próspera é ouvir. E olha só, algumas lições que nós podemos aprender que vão nos ajudar. Primeiro, para que você seja um bom ouvinte, ore a Deus pedindo essa qualidade. Irmãos, nós não temos muita facilidade para ouvir mesmo. Eu falo para vocês, a começar por mim, a gente não tem. A gente começa a ouvir e a pessoa nem terminou de contar, a gente já está querendo arrumar uma solução para aquela situação, e a gente já deixa de ouvir. Eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes a nossa conversa, o nosso relacionamento é assim. Eu estou conversando com o Christian e eu estou falando, e o Christian, ele está me ouvindo, mas ali ele está esperando a hora que eu for respirar. Porque na hora que eu respirar ele entra. Não é assim? Aí eu vou falando, mas chega uma hora que acabou o ar, eu vou ter que parar. E na hora que eu paro, ele entra. E ele vai. E ele vai. E se eu faço assim, ele aumenta o tom da voz dele, porque não é para eu falar, é ele que quer falar. E eu estou esperando, mas chega uma hora que ele vai ter que parar para respirar. Na hora que ele parar para respirar, eu entro. E aí depois, nós dois falamos. Mas se você perguntar, nenhum dos dois ouviu. Nós falamos, mas não ouvimos. Se eu perguntar exatamente na mesma hora, o que eu falei? Porque a gente não para para ouvir. A gente não para para ouvir.
E a gente precisa pedir, irmãos, orientação para Deus, para que Ele nos ajude a sermos ouvidos. Nós precisamos treinar os nossos ouvidos. Treine, comece a treinar o teu ouvido. Quando alguém for conversar com você, deixa a pessoa terminar de falar. Pare um pouquinho para pensar. Eu gosto muito quando aquela mulher é levada para ser apedrejada, aquela situação, a atitude de Jesus. Quando aquela mulher é levada para ser apedrejada pelos religiosos, os religiosos não estavam nem aí com aquela mulher. Era mais uma mulher que ia ser apedrejada, como muitas eram naquela época. O que aqueles religiosos estavam querendo fazer era pegar Jesus. Se Jesus fosse como eu e você, muito provavelmente ele já ia lascar, eles iam começar a falar e Jesus já falava. Só que o texto bíblico mostra que aqueles religiosos chegam diante de Jesus com pedra na mão e eles dizem: olha Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Na lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar ela até a morte, mas o Senhor anda falando aí que nós temos que amar e perdoar. O que a gente vai fazer com essa mulher? É interessante porque Jesus não responde de bate-pronto. Jesus, ele se abaixa, se inclina, pega um graveto, começa a escrever no chão por algum tempo, e o pessoal acha que fica tudo assim, né? Parecendo o Kiko do Chaves, esperando que ele fale alguma coisa, até que Jesus se levanta e diz assim: quem não tiver pecado, tire a primeira pedra. Que resposta sábia! Que resposta sábia! Só pode ter saído do coração e da vida de alguém que sabe ouvir. Alguém que sabe ouvir. Se a gente soubesse ouvir, muitos problemas que nós temos no nosso casamento, nós não teríamos. Muitos problemas que nós temos em comunidade, nós não teríamos, se a gente soubesse ouvir. Se a gente soubesse ouvir, os filhos que estão aqui, muita besteira que você já fez na vida, você não teria feito. Se a gente soubesse ouvir, muita burrada que nós adultos já fizemos na nossa vida profissional e tudo, nós não teríamos feito. Se a gente soubesse ouvir, usar esse dom que Deus nos deu. Porque a gente se fecha. A gente não pratica aquilo que nós ouvimos. A gente faz de conta que a gente não ouviu, que a gente não aprendeu, que Deus não falou com a gente. A gente continua vivendo da mesma maneira, fazendo a mesma porcaria que a gente está fazendo, e a gente quer que a nossa vida seja diferente. E a gente quer que a nossa comunidade seja diferente, que a nossa família seja diferente. Mas a gente não ouve, a gente não reflete, a gente não pensa, a gente não muda. A gente foge da verdade. Essa que é a verdade. A gente foge da verdade. Nós precisamos orar a Deus pedindo que Ele nos dê a graça de ouvir. Não sei se você que está aqui precisa dessa palavra. Eu preciso. Eu preciso aprender a ouvir. Eu preciso aprender a ouvir a Deus. Eu preciso aprender a ouvir minha esposa, ouvir meu filho. Eu preciso aprender a ouvir minha comunidade, ouvir os meus amigos. Eu preciso aprender a ouvir. Todos nós precisamos aprender a ouvir. Essa é a realidade. Nós somos uma cultura falante, mas uma cultura que ouve muito pouco. Nós precisamos aprender a ouvir. E precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude. Ore, peça a Deus, clame a Deus, peça que Ele te ajude, para que você seja um excelente ouvinte, que você ouça pelo menos o dobro daquilo que você fala. Segunda lição: tome cuidado com os ruídos da comunicação. Tome cuidado com aquilo que atrapalha a comunicação. Irmãos, são muitos os ruídos que atrapalham uma boa comunicação.